Temos que ouvir também os ambientalistas, tá, gente? O Carlos Nobre tem feito alertas importantes nas principais mídias e ele falou aqui a respeito das chuvas. Vai acontecer com frequência, diz Carlos Nobre, sobre as crises climáticas como a do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui. Em entrevista concedida à DW Brasil, o climatologista Carlos Nobre, cuja carreira foi construída no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, estabeleceu uma relação entre as enchentes de Santa Catarina em 2023, a seca na Amazônia e a recente tragédia que matou 95 pessoas no Rio Grande do Sul por conta das chuvas. O nome que aparece é Alessandra sim, Marli. A gente trocou as contas aqui do Pix, mas se você mandar uma contribuição, a gente agradece de coração, tá, minha querida? A gente precisa da ajuda de vocês para fazer aqui o nosso trabalho. Beijão, minha querida. Tá tendo uma mudança societária na Folha Democrata, mas é essa conta mesmo, tá certinha. Por conta das chuvas. Deixa eu seguir aqui a leitura. Em seu diagnóstico, Nobre é pessimista. Em eventos externos, tais como vitimam os gaúchos, não tem mais volta e vão acontecer com frequência. Confira trechos dessa entrevista. DW pergunta aqui: as tragédias recentes que vimos no Brasil, como a enchente de Santa Catarina no fim de 2023, a seca extrema na Amazônia e a catástrofe recente do Rio Grande do Sul, estão de alguma forma interconectadas? Quais as relações a ciência consegue traçar? Carlos Nobre responde: essas tragédias têm uma interconexão, sem dúvida, começando pela bacia do rio Taquari, no centro-norte do Rio Grande do Sul. Ela registrou o maior recorde de chuvas e inundações em setembro de 2023. Ali, houve uma relação direta com El Niño, que estava se desenvolvendo, provocando pelo aquecimento acima do normal do Oceano Pacífico Equatorial. O El Niño induz uma seca na Amazônia e um aumento da velocidade do jato subtropical, que passa sobre o Uruguai, Paraguai, centro-leste da Argentina e sul do Brasil. Quando um vento desse jato fica mais forte, a uma altura de 10 a 15 quilômetros, ele faz com que as frentes frias parem ali. Chove muito, o El Niño faz com que esse jato subtropical forte induza chuvas muito fortes no sul do país. Marli, muito obrigado pela sua ajuda, minha querida. Que bacana que nós estamos aqui recebendo o apoio de vocês, o carinho de vocês, com a contribuição da nossa querida Marli. Marli, você já recebeu os livros, né? Acho que eu te mandei todos. Com a contribuição da Marli, nós precisamos apenas de 50 pilas no Pix. Quem puder pagar um lanchão aqui, a gente já consegue pagar o meu trabalho e o trabalho do nosso editor de vídeos, gente. Vamos seguindo aqui. O El Niño faz com que esse jato subtropical forte induza chuvas muito fortes no sul do país. Essa chuva extrema que nós vimos na semana passada no Rio Grande do Sul, que chegou até o sul de Santa Catarina, é um fenômeno meteorológico um pouco diferente. É um sistema de ondas em todo o hemisfério sul, entre a região subpolar e as latitudes subtropicais. Esse sistema, na última semana, estava quase que estacionário, o que a gente chama de bloqueio atmosférico. Havia esse sistema de baixa pressão ao sul e outro de altíssima pressão ao norte. Quando tem um bloqueio de alta pressão, o ar fica mais quente e impede a formação de nuvens. Como está muito quente, ele cria essa onda de calor, ou domo de calor. No sul, a baixa pressão traz as frentes frias, que ficam estacionadas porque há esse sistema de bloqueio. O El Niño já está numa fase de perder força, o jato subtropical já não está muito forte, mas sim, tudo isso tem a ver com aquecimento global. Os oceanos bateram todos os recordes de aquecimento da história desse último período interglacial, ou seja, dos últimos 125 mil anos. Quando o oceano está muito quente, evapora muita água e essa água é a fonte de energia para todos os sistemas de chuva e indução de áreas de seca. O El Niño existe há milhões de anos, sempre induziu fortes chuvas no sul, mas bateu-se o recorde agora. E a gente está vendo essas imagens tristes de cidades submersas no Rio Grande do Sul.
Com o planeta já perto de 1,5 graus Celsius de aquecimento, eventos como este do Sul vão ficar mais frequentes. O que o Brasil tem que fazer para lidar com isso? Se os oceanos continuarem muito quentes, sim, estaremos muito próximos de 1,5 graus Celsius e podemos passar de 1,5 antes de 2030 de forma permanente. Obrigado, querida Márcia Severino. Beijão, querida. Neste caso, extremos climáticos ficam mais frequentes no mundo todo, torna-se essencial acelerar a implantação de soluções para adaptação a esses extremos. No caso de chuvas extremas, o enorme desafio de remover os brasileiros de áreas de altíssimo risco, como essas destruídas no Rio Grande do Sul, e construir e reconstruir uma infraestrutura resiliente aos extremos. Como reconstruir as cidades destruídas nessa condição de aquecimento do planeta e mudanças climáticas? É o maior desafio, é o desafio de resiliência, de adaptação. No Brasil, a redução do desmatamento já reduz as emissões e contribui globalmente na luta contra a emergência climática. Tudo isso é importantíssimo e o Brasil pode ser um dos líderes. Mas esses eventos extremos não têm mais volta, eles vão acontecer com frequência. Ondas de calor que levam a uma quantidade imensa de mortes, secas que levam a uma queda de produtividade e da agricultura, problemas de abastecimento de água e, lógico, esses eventos de chuvas extremas, deslizamentos, enxurradas, tudo o que a gente viu no sul do Brasil. Aumentar a resiliência e ter uma política de adaptação às mudanças climáticas é um investimento de centenas de bilhões de reais. Mas está barato ainda, centenas de bilhões está tranquilo. O CEMADEM já tem um estudo e está refazendo com base no censo de 2022. Esse novo estudo deve mostrar que mais de 3 milhões de brasileiros têm que sair das áreas de risco. Por exemplo, aqueles municípios na beira do rio Taquari, do Rio Grande do Sul, e outros na planície, na área ciliar do rio. Não pode ter pessoas, esses eventos vão continuar acontecendo. Tem também as comunidades que vivem nas encostas, normalmente pessoas muito pobres. Elas correm um enorme risco por conta dos deslizamentos. É um desafio muito grande buscar, a médio prazo, outros locais seguros para esses brasileiros viverem. Logicamente, precisamos melhorar muito o nosso sistema de resposta. O CEMADEM dá o alerta de risco para as defesas civis e tem que haver uma eficiência muito grande. É claro que até agora esse trabalho já salvou vidas e retirou mais de 20 mil pessoas das zonas de risco no sul. Isso mostra que o serviço dá para ser feito. É preciso reagir imediatamente ao alerta do CEMADEM, instalar sirenes em todo o Brasil, planejar a saída e o alojamento de todas essas pessoas e um sistema de alimentação. Temos visto no sul uma mobilização muito grande da sociedade civil e de voluntários. Temos um enorme desafio pela frente. Esse cara é muito bom e, por incrível, apesar do título, que é um título catastrófico, tem saída, tá, gente? O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e essa escala de investimento, se inclusive tiver um apoio internacional, isso aqui dá pra fazer. O Brasil pode revolucionar a resistência aos eventos climáticos, mas a gente precisa mudar. A gente precisa reduzir o nosso consumo de carne. A gente precisa reduzir os gases estufa. A gente precisa brigar para efetivamente acompanhar. E olha só, tem gadinho